Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de enaltecer o nosso torcedor. Nós recebemos lá no nosso CT representantes das nossas torcidas e eles vieram principalmente com um aspecto bom e uma confiança que nos deram enorme. Quando você pega chefes de torcida e eles pegam e falam assim, nós vamos brigar para ser campeão, não sai só do coração e da emoção. Saiu de uma razão do que eles pensam, do que eles veem e do que nós estamos tentando retribuir dentro de campo. Muitas das vezes a gente só vê falar de invasão de torcedores, só situações ruins. Eu acho que quando existe uma situação positiva, como foi a do torcedor, para incentivar e dar moral, como foi dado, também tem que ser frisado. Então a nossa torcida está de parabéns e a que estava hoje aqui também fez uma grande festa, uma situação bonita, e isso é importante para o futebol, isso faz bem para o futebol, essa festa. Em relação à partida, é lógico que vencer por 4-0, todo mundo fica otimista, satisfeito, fica bem. Mas eu sou uma pessoa que, além do resultado, eu vejo muito desempenho. Tem vezes que a gente perde e eu estou satisfeito com o desempenho. Às vezes o resultado não entrou, mas você sabe que em outras partidas ele vai vir. Você vem jogando bem, vai conquistar o resultado. Não que hoje foi isso. O que eu estou querendo dizer em alguns momentos, respondendo a tua pergunta, é que nós deixamos eles jogarem. É uma equipe que, se você deixar o Luan, número 10, jogar, e os dois volantes, o Jonathan e o Bino, virem com a bola, eles vão achar o Dick. E o Dick estava recebendo muito no final do primeiro tempo. E ele é muito velocista e muito driblador. E toda a o que eu arquitetei hoje e tudo que nós fizemos é para que esses atletas não recebessem a bola e principalmente não tivesse saída de bola com o goleiro, que ele sai muito bem com os pés. E ele busca muito bem a todo instante o Bravo, que é o atacante pelo lado direito. Então eu tentei neutralizar e nós conseguimos. E logo nos primeiros minutos, nós conseguimos fazer o gol de pênalti. Em seguida, teve uma outra jogada muito boa com o Lucas Marques, em que o Igor foi segurado novamente, senão ele poderia chegar na bola. Então, eu estava satisfeito. No final do primeiro tempo, nós demos muito espaço, foi onde a bola chegou muito no Dick. Então, foi isso que eu falei no intervalo. Mas a minha preocupação no intervalo foram com vários atletas que me comentaram, Edson, posterior e adutor, Igor Bahia, que talvez mais uns 10 minutos, Luiz Fernando estava vomitando, o Jonathan estava com muitas dores na perna. Então eu estava muito preocupado com o que pudesse acontecer. Tanto é que eu peguei e o Wellington Reis, né, ele teve uma concussão, ele precisou já no intervalo sair, e era o Bruno Leite que ia entrar no lugar dele. Quando ia iniciar, me vieram falando que o Luiz Fernando não voltou, que ele estava vomitando muito, estava muito mal. Aí foi onde eu coloquei o Hans no meio, o Bruno Leite mais à frente. Então foi por isso que o Luiz Fernando não voltou, por causa dos vômitos. E logo em seguida, a minha preocupação, eu havia combinado com o Edson, que quando eu fosse trocar, fazer a primeira troca, eu trocaria ele também. Então por isso que já saiu os dois no primeiro momento. Porque eu não esperava que o Riquelme pudesse sair. E quando o Riquelme saiu, eu coloquei o Brunão pela esquerda para colocar o esquerda de centroavante na dele. E era isso que eu queria. E eles confundiram, mandando Bruno Leite vir. Brunão não vinha ali, não entendia, não estava apostado. E eu não queria que a equipe deles, aquele momento, chegasse. E estava 2-0, se eu não me engano, naquele momento. E eu fiquei muito bravo, porque nós recuamos demais. Então, eram bolas que nós tínhamos que ficar lá, manter, principalmente a pressão de que eu comentei com vocês, para eles não jogarem, e quando deu espaço, quando eles chegaram mais no segundo tempo. Então, eu até na hora me perdi, justamente por mostrar para eles, por falar o que eu queria, e eles não entender. São situações que o jogador tem que estar muito alerta, muito esperto, e tem que entender. A hora da troca, por quê e como trocou, já saber o que tem que fazer. Mas isso é bom, porque vai aprendendo, eles vão pegando jeito, e para as próximas rodadas ele vai ficando mais esperto. Boa noite, professor. Parabenizar pela classificação semifinal. Uma das nuances, né, dessa sequência invicta do ABC, hoje foi o 8º jogo, 7ª vitória, o fato de que desde a partida contra o Maguari, né, aquele 3-0 que o ABC sofreu, desde o jogo seguinte, o ABC consegue fazer gols antes dos 15 minutos do jogo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre essa estratégia. A gente vê que o ABC tem uma marcação muito alta. Sim. Em alguns momentos, essa marcação foi o que gerou gols para a equipe do ABC. E é um dado que chama a atenção, né? Em todos os 8 jogos, o ABC conseguiu marcar gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Se comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Isso é treinado, é trabalhado, é visto. A gente tem feito os gols de trabalho, tem feito gols de jogadas que a gente tem insistido. E se você reparou, nós fizemos o último gol hoje com a tomada de bola também do Caio.
Então foi um pedido e a todo instante ele entendeu. Eu já havia falado a ele que eu ia utilizar ele na linha da frente, pela velocidade, pela maneira que ele também ataca, e ele conseguiu roubar uma bola e fizemos o quarto gol com o Bruno Leite. Tinha ele, esquerda e Bruno Leite, os três ali para poder fazer um gol. Então tudo isso está sendo trabalhado, só que a gente tem sido beneficiado com o gol antes dos 15, porque eles buscam isso. Eles estão a todo instante buscando e atacando. Depois no próprio jogo está oscilando ainda. Então essa oscilação é que eu quero tirar. Quero que mantenha um nível só de pegada, uma maneira só que tem capacidade para isso. Professor, boa noite, para a Vitória. Professor, queria saber do senhor a questão da divisão de atenções, né, em relação à Série D e Copa do Nordeste. A semifinal vai ter dia 20 ou dia 27, então vai ter uma semana de descanso ainda, não tem jogo quarto e domingo, para depois vir a sequência, 2 semanas, quarto e domingo. Como é que você pensa para uma semifinal em relação às atenções? Vai pensar em poupar na Série D, para a Copa do Nordeste, ou vai tentar aí colocar aqueles que têm melhores condições para esse confronto semifinal, também na competição mais importante do ano, que é a Série D? Obrigado. É assim, olha, por exemplo, nós jogamos hoje. Tem vários atletas que eu comuniquei para vocês a situação que está. Eles vão se apresentar amanhã. Mas já tem 2 que são certeza que não jogam. O Wellington Carvalho e o Dudu Mandai. Os 2 já não vão. O Wellington Reis, por 15 dias, não vai. O Edson, se ele tiver com essa dor, ele não vai. Igor Bahia, vamos ver amanhã como é que foi a reação do joelho pós-jogo. Talvez não vai. Então, já estamos poupando. Então, já está tirando desgaste. O Alisson já não veio para o jogo. O Geilson já não veio. Automaticamente descansaram. Então, é jogo a jogo, vai acontecendo cartões, vai acontecendo lesões, mas eu não vou poupar ninguém, não. E a semifinal é importantíssima para a ABC. A visibilidade, o destaque, a situação do clube. E você tem como conciliar assim. Nós temos um grupo, nós temos atletas, então eu não vou poupar em nenhum jogo. Quem tiver melhor vai jogar. Vaguinho, boa noite. A gente conseguiu conversar com o Igor Bahia e ele falou que jogou mesmo ainda seguindo 2, né? Jogou mesmo por um sacrifício. O camisa de número 9, mesmo assim, marcou 2 gols. Fala da importância do Igor Bahia para o time do ABC nessa temporada de 2026. O Igor Bahia, além dos números, né? Se vocês pegarem os números em assistência e gols, ele é um dos principais nossos. Mas, além disso, o espírito dele, a maneira que ele joga, o que ele contagia dentro de campo, em termos de os outros marcarem, de correr, dele estar no vestiário, a maneira que ele age com todos os atletas. Então, a importância dele é enorme, ele faz muita falta dentro de campo, independente dos números e como ele joga. Então, ele é uma peça importante. O que nós não podemos, e que eu falo para todos os atletas, de repente a gente não poupa um jogo e eu perco ele por vários jogos. Então, é preferível tirar por uma partida e não perder por vários jogos. O José Fer, por exemplo, foi uma situação que todo mundo viu o lance, acho que você mostrou também, né? Muito legal, inclusive, de ter mostrado, de ter falado da maneira que foi. Ali é um acaso, ali é uma situação que ocorreu. Mas se a gente puder entender que a pessoa está com alguma dor pontual e puder poupar de uma partida, eu vou poupar. Mas se ele estiver bem, sentindo bem, e esse feeling ele vem no departamento médico, mas o principal é o atleta. Quem se veta é o atleta. Se ele estiver bem, ele vai para o jogo. Se ele não estiver 100% na cabeça dele confiante, ele não vai para o jogo. Vaguinho, boa noite. Claro que o jogo da outra semifinal, né, já está acontecendo, mas quem vai acompanhar a entrevista, quem não estiver ao vivo, quem vai acompanhar amanhã, já teremos uma definição. Tem para você diferença se Vitória ou Ceará? Que você falasse um pouco desses dois, já que está um na Série A e outro na Série B, que você falasse um pouquinho do Central, já que é o próximo adversário aí para a Série B do Brasileiro. Obrigado. Tá, em relação à equipe que vai nos enfrentar na semifinal, não tem preferência, nem tem o que falar. São 2 grandes equipes, você já acabou de citar as divisões que eles estão, a receita e as contratações que eles têm. É um nível alto, mas nós estamos prontos para jogar. Nós entendemos e já sabíamos que é um dos 2. Então nós vamos estar prontos e o ABC vai fazer de tudo para ir para uma final, isso é certeza. Em relação ao Central, é uma equipe que dentro de casa é muito forte, principalmente nas bolas paradas. Nós temos que entender e como saber jogar também. Essas bolas paradas, principalmente do Augusto Potiguar, ele bate e ela é uma bola incisiva. E a gente, por outro lado, também tem, sim, tomado gol de bola parada há muito tempo. Então, a gente está assim, treinando e estamos numa situação muito boa. Então, o jogo do Central ele é perigoso em relação ao resultado e não à classificação.
Se a gente for ver bem a situação de classificação, nós temos depois vários jogos aqui em casa. Então, isso é lógico que traz uma responsabilidade, mas também traz um dever de fazer a lição. Como eu, desde a primeira entrevista que eu dei para vocês, o principal é classificar nesse momento. Se conseguirmos em primeiro e segundo, ótimo. Nós trazemos a decisão para casa, nós vamos ter depois uma disputa lá na frente, talvez melhor. Nós vamos buscar a primeira colocação, mas o principal nesse momento é a gente entender que precisa classificar. E nós estamos no caminho certo. Professor, boa noite. Não é muito do meu perfil fazer tantos elogios a profissionais que desempenham bom futebol e que fazem bons trabalhos. Mas eu queria também enaltecer um aspecto que eu observei bastante. Muito se fala que o grupo do ABC tem conseguido grandes resultados, que o grupo ele é um outro totalmente diferente depois da sua chegada. Então era nesse ponto que eu queria tocar. Enaltecer também um pouco desse seu trabalho, né? E é perceptível também que, desde a sua chegada, o time do ABC, no conjunto como um todo, ele tem um pouco mais de humildade. Essa humildade eu me refiro com o pé no chão. Sim. Né? No futebol isso é muito importante, porque às vezes a gente percebe que a soberba ela precede a ruína. Certinho. Né? E o ABC ele tem demonstrado muita humildade, independente de quem está enfrentando, tem conseguido demonstrar isso dentro de campo, respeitando, mas conseguindo fazer grandes resultados. E uma segunda pergunta é falar sobre essa questão da Arena das Dunas. O ABC tem construído uma grande sinergia jogando aqui na Arena. Isso a gente sabe, os fatores que favorecem com que o ABC desempenhe um bom futebol. Um gramado em uma ótima qualidade, o estilo de jogo que você propõe para que o seu time faça dentro de campo. Queria que você tocasse nesse ponto a respeito da Arena, de partir de você, conversar com a diretoria para fazer com que a Arena se torne aí a casa do ABC, até mesmo para a sequência da Série D. Obrigado. Primeiro, me sinto lisonjeado, então, de receber esse elogio teu, já que não é de comum e não é de costume. Então, se você está falando de coração e profissionalismo. E a partir do momento que você enxergou, é o que está acontecendo na realidade. Jogadores com o pé no chão, jogadores entendendo que nós estamos no crescimento, que nós temos uma equipe que pode realmente galgar e chegar em lugares maiores, mas só vai conseguir se trabalhar muito, se conquistar muito, se correr muito e fazer o que fez hoje. Entregaram demais. Os jogadores se doaram muito por essa vitória. Então, essa consequência, ela vem de uma cobrança minha, mas também de uma moral e principalmente colocá-los cada um na sua posição e mostrar para eles, principalmente o futebol moderno. O futebol moderno hoje é você saber atacar, pressionar, tirar a bola do adversário, não deixar ele jogar e ver os pontos fracos. Se vocês, agora eu falando e vocês repararem, nós tentamos a todo momento as costas laterais. Então tudo isso foi trabalhado, foi treinado. O Mandacaru vai vir, nós vamos jogar nas costas, principalmente com o Riquelme. No início ele conseguiu, depois outras foram. Então, esses atletas estão entendendo e estão querendo. Então, isso é fundamental, cara. Então, nós vamos, tenho certeza que conseguir chegar mais longe pela maneira que os atletas estão. A segunda pergunta? Sobre a Arena das Dunas, a questão da sinergia, se vai partir do senhor? Não, já partiu. Já partiu? Já partiu. Sim. Ela iniciou com os atletas. Mesmo antes desse último jogo com o Central, eles já haviam falado para mim, se a gente é possível só jogar na Arena. Nós temos um contrato com a Arena, esse contrato ele existe, é um financeiro para o clube, e nós sabemos que o Frasqueirão, sendo a nossa casa, existe uma receita maior para o ABC quando se joga em casa. Mas o gramado do ABC, hoje, ele não está bem. E o Rabugento, que é o que trabalha, que treina lá, que arruma, ele nos mostrou a lama que está. Ele está muito lameado por dentro. Então, os atletas erram passes, fica fofo, fica pesado, não tem velocidade. Você quer fazer um bom passe, a bola não anda, ela não vai. Quando eu cheguei, eu fiz 2 treinos para reconhecer eu mesmo também o Frasqueirão. E o Alisson me falou, professor, se treinar 2 treinos seguidos, nós vamos ficar com a perna inchada e não vai conseguir, vai atrapalhar. Eu falei, o que é isso? Eu falei, o gramado é assim e tal. Aí eu comecei a prestar mais atenção e comecei a perguntar, além do Alisson, para os outros. E o Elton Reis agora, que fazia tempo que não jogava, ele chegou em mim e falou assim, eu já tenho quase 100 partidas, um monte. É a primeira vez que eu senti tão mal jogando aqui. Ele errou vários passes, ele sentiu, e o gramado e muita lama, professor. O presidente, ele está indo atrás de uma troca de gramado. Isso é uma situação que está na cabeça dessa diretoria, para deixar hoje modernizado, mas nós precisamos do Frasqueirão. Ele é a nossa casa, ele é um caldeirão, ele vai fazer bem.
Então, nós vamos ter algumas partidas que vão ser lá no Frasqueirão, mas a grande maioria e algumas decisivas vão ser todas aqui na Arena.